From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus vos abençoe. Estamos mais uma vez nesta programação abençoada do Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta às 8 horas da manhã. E nós estamos meditando no livro de Êxodo, no seu capítulo 5. Nós tivemos a introdução ao capítulo 5 na nossa programação passada, aonde nós vimos que agora chegou o momento da prova. Moisés e Arão, eles estavam equipados, estavam instruídos, o povo já estava informado e estava tudo preparado para que Deus pudesse seguir com o seu plano eterno. Estava na hora agora de confrontar o grande tirano que era Faraó. E nós vamos então hoje meditar no capítulo 5, do verso 1 até o verso 5, aonde estaremos lendo agora. Acompanhe comigo aí, pegue sua Bíblia, pegue seu lápis e você vai acompanhar comigo nas Escrituras Sagradas e nós vamos meditar juntos. Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com pestes ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Oremos. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que mais uma vez possamos meditar nela e sermos abençoados, ajudados pelo poder da Tua Palavra através da revelação do Teu Espírito Santo. É o que nós humildemente te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vemos que o desafio começou agora. Moisés e Arão estão de frente para Faraó, conforme Deus tinha ordenado para eles. Eles estavam cumprindo o propósito de Deus que eles haviam recebido. Agora, o homem que mantinha Israel em seu poder era Faraó. Moisés e Arão, eles foram lá e disseram aquilo que Deus informou para eles dizer. Deixa ir o meu povo. É o verso 1. Se você está acompanhando na sua Bíblia, deixa ir o meu povo. Foi a ordem que Deus deu. O verdadeiro mensageiro de Deus, o verdadeiro homem de Deus, ele segue aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele entrega a mensagem conforme Deus ordenou para entregar a mensagem. E ele não está preocupado se a mensagem, como que a pessoa vai receber a mensagem ou como não vai, porque a confiança não é mais a confiança dele, mas sim
é Deus nele. Ele tem que ser fiel à mensagem. E Moisés e Arão estavam sendo fiéis à mensagem que Deus tinha dado para ele. Mas agora imagine, verso 2. No verso 2, Faraó já questiona: quem é o Senhor para que eu o ouça? Quem é? Agora, irmãos, não é de duvidar que Faraó ficou surpreso, porque ele considerava que Israel era povo seu. É isso que ele considerava. Jamais ele estava pensando que o povo de Israel era o povo de Deus. Ele pensava que o povo era dele. Imagine a surpresa dele no trono, ouvindo dois homens sem nenhuma posição social, falando para ele que tem que libertar aquele povo que estava trabalhando para ele. Satanás, meus irmãos, ele acha que é o nosso dono também. Satanás acha que é o nosso dono, que ele pode reinar sobre as nossas vidas, que ele tem todo o poder e o pleno poder em nossas vidas de fazer aquilo que ele quer. Mas na realidade, nós pertencemos ao nosso Deus. Então, Faraó continua ainda questionando aqui no verso 2, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Quem é esse Deus? Faraó tratou com desprezo tudo o que ele ouviu, porque ele não conhecia Jeová, ele não temia nem amava Deus, então ele se negou a obedecer. As pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem o poder de Deus, não conhecem a palavra de Deus, elas têm essa tendência de se comportar como Faraó estava se comportando. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Senhor? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Quem é esse Deus que você está falando? Eu não quero um Deus como esse. E não pode nem amar esse Deus, porque não conhece a esse Deus. E muitas vezes o conhecimento que tem é apenas um conhecimento teológico, um conhecimento teórico. Não tem a experiência com Deus. Moisés estava ali falando não pelo seu conhecimento teológico. Não, ele estava falando ali pela sua fé revelada, pela sua experiência que ele teve ali na sarça. Era pela experiência, pela fé na palavra de Deus que Moisés estava falando. Mas Faraó, claro que ele ia tratar tudo com desprezo. Ele não conhecia Deus. Como que ele pode amar quem ele não conhece? Como que ele pode obedecer? Não tinha como. Agora, era uma pergunta até que importante que Faraó estava fazendo. Eu sou Deus. Naquela época, o Faraó, ele era considerado Deus. Ele era o Deus maior, o Deus mais poderoso era o Faraó. Então imagine só, ele se considerando um Deus, estava razoável ele perguntar mesmo, mas espera lá, quem é esse Deus que eu tenho que obedecer? Agora, aqui no verso 3, eles continuam ainda argumentando com o Faraó. O Deus dos hebreus nos encontrou. Agora Moisés está começando, veja que ele está sondando o inimigo. Ele está ali conversando e sondando o inimigo, discernindo o espírito que estava em Faraó. Irmãos, como que falta isso para nós? É tão mais fácil muitas vezes a gente explodir, ao que vem à nossa boca a gente falar, a gente bater o pé. Mas nós vemos aqui que a abordagem que Deus deu para Moisés e para Arão foi de ir conversar ali com o Faraó. Claro que Deus vai mostrar o seu poder, Deus vai mostrar a sua autoridade através de Moisés, porém, existe um processo para que isso possa acontecer. Deus também vai mostrar o poder nas nossas vidas. Deus vai mostrar a autoridade que Ele nos deu no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas existe um processo para isso. Primeiramente, você tem que conhecer a Deus, amar a Deus e obedecer a sua palavra, para que depois o poder de Deus
possa realmente se mover dentro de você. Mas eles continuam no verso 3, né? O Deus dos Hebreus nos encontrou. Então, Moisés e Arão, eles se mantiveram firmes naquilo que eles estavam falando. Porque eles não estavam entregando a mensagem deles, eles estavam entregando a mensagem do rei. Eles estavam carregando a mensagem do rei dentro deles. Não foi uma criatividade deles. Não, irmãos, nós carregamos a mensagem do rei dentro de nós. E quando nós estamos firmados em Deus, nada nos tira da nossa posição. Paulo chega a dizer: nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar deste amor, que é o amor de Cristo Jesus. Não tem como, nós estamos ligados por isso. A mensagem de Deus estava tão enraizada em Moisés e em Arão que eles mantiveram firme a sua solicitação. Eles não voltaram atrás quando o Faraó disse para eles: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Eles não foram embora. Quem carrega a mensagem do rei, quem carrega a palavra do rei, não desiste por qualquer coisa, não desiste no primeiro obstáculo, não. E eles não desistiram, eles continuaram argumentando aqui no verso 3. Moisés estava dizendo para Faraó que o Deus dos Hebreus era o Deus de grande força, que poderia trazer um grande juízo tanto para os egípcios quanto para os hebreus. Sim, poderia vir um juízo. Aqui no finalzinho do verso 3, nós vemos isso. O nosso Deus deixa a gente sacrificar ao nosso Deus para evitar que venha sobre nós, que ele venha sobre nós com peste ou espada. Já era um sinal, já era um alerta que eles estavam dando para Faraó. Faraó, ele tinha que entender que aquilo que Moisés estava pedindo tinha que ser levado a sério. Se tratava uma questão de vida ou morte, é isso que eles estavam dizendo. Deus nos encontrou, Deus que é poderoso, Ele nos encontrou e falou, pediu para a gente entregar essa mensagem para você. Se atente, senão o juízo vai vir sobre você. Oh, meus irmãos, como isso é grande, nós poderíamos simplesmente parar aqui. Só parar aqui e lembrar do mover de Deus, o quanto Deus pode mover numa vida. Por isso que é importante nós carregarmos a mensagem do Rei, a palavra do Rei para as pessoas. E não termos medo de nos posicionar na nossa chamada de sermos cristãos, filhos e filhas de Deus, luz do mundo. Eles estavam sendo luz aqui, luz palavra, para mostrar para Faraó que o Deus dos Hebreus nos encontrou. E depois eles vão revelar para Faraó quem é esse Deus. Mas Faraó não parou, não. O diabo não para. O diabo não para, não. Ele continua no verso 4, dizendo assim: por que vocês fazem cessar o povo das suas obras? Por quê? Faraó estava acusando eles de serem preguiçosos, de pessoas que procuram fugir da responsabilidade, apelando para a religião. Muitas vezes você vai falar sobre religião para as pessoas, você vai falar sobre Jesus, não de religião, mas de Jesus para as pessoas, e as pessoas falam isso: ah não, vocês são um bando de desocupados, vocês só querem saber de dinheiro. Não, nós não queremos, nós não somos desocupados, não queremos saber do seu dinheiro, mas o que nós queremos saber é do bem da tua alma. É isso que nós queremos saber. Como vai a tua alma? É disso que se trata aqui. Do seu bem, de você se livrar das pragas que virão. Eles estavam alertando a Faraó que Deus tinha mandado libertar, que era um Deus de grande força, que podia matar tanto os egípcios quanto os hebreus se não obedecessem à palavra dele. O alerta estava sendo dado, a mensagem estava sendo entregue. Mas na visão de Faraó, aqui no verso 4, você que está acompanhando aí, por que fazeis cessar o povo das suas obras?
Faraó estava acusando eles de serem preguiçosos, de se esconder atrás da religião. E infelizmente muitos fazem isso, se escondem atrás da religião. Esconde seus maus comportamentos, querendo achar apoio na palavra de Deus. Mas o que o rei não sabia era que Deus estava colocando em ação o seu plano perfeito para libertar seu povo e glorificar o seu nome, e nada do que Faraó fizesse iria impedir Deus de cumprir o seu propósito. Não tinha como. Não tinha como impedir o mover de Deus. Essas argumentações iniciais aqui de Faraó, esse pequeno enfrentamento inicial aqui que eles estavam tendo, não poderia impedir o poder de Deus. Não tinha como. Ele já tinha tentado impedir o povo antes, vocês lembram? Que ele tinha tentado impedir o povo antes, falando que o povo era muito numeroso. Ele tinha dado lá atrás na história dos faraós, tinha falado, tinha ordenado que os meninos morressem, fossem afogados no Nilo. Nós já vimos isso no capítulo 1. Mas tudo que ele tentou fazer não funcionou. O problema tinha aumentado. Agora estava ali Moisés pedindo para o povo ser liberto. Irmãos, não tem como se livrar do plano de Deus. Não tem como se livrar do mover de Deus. O profeta de Deus para esta era, na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, ele faz a seguinte pergunta: em qual caminho você está indo esta manhã? Para que você está se preparando? Não importa o tipo de grupo que você pertence. Eu quero saber se você está indo para a eternidade. E sem Cristo, sem o Espírito Santo, você está totalmente perdido. Lembre-se disso, esta é a mensagem. Sem esse Deus você está perdido. Você não pode ser salvo a não ser que você aceite a Cristo pelo Espírito Santo. Deixe o poder de Deus mover em você. Viva por isto. Ele é Deus em você. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós não queremos estar numa posição como aquele faraó estava, resistindo à palavra de Deus. Mas nós queremos, Senhor, estar consciente da Tua palavra. Nós queremos estar caminhando para a eternidade. É isso que nós queremos. Nós queremos Cristo. Nós queremos o Espírito Santo. Sim, Senhor, nós aceitamos a Cristo, aceitamos o Teu Espírito. Ó Deus, como nós Te agradecemos, porque Tu és um Deus poderoso, que nos ajuda, que nos fortalece, e nós recebemos esta mensagem, Senhor, nesta programação. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes com esta mensagem, assim como os Teus servos estavam firmes naquela hora. É o que nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.